Hoje eu vou falar com vocês sobre rinoplastia secundária. Você sabe o que é isso? Eu sou o Dov Goldenberg e hoje nós vamos falar um pouco sobre rinoplastia secundária. Quando nós falamos de cirurgias secundárias, o que isso quer dizer? Cirurgias secundárias dão a entender, dentro da nossa especialidade, que são cirurgias realizadas em pacientes que já realizaram uma primeira cirurgia na mesma região. Então, uma rinoplastia secundária nada mais é do que uma cirurgia de nariz sendo realizada em um paciente que já realizou anteriormente uma rinoplastia. Rinoplastia terciária é uma rinoplastia em um paciente que já realizou 2 cirurgias nasais anteriormente. Por que existem diferenças, ou por que dar este nome a esta situação? Porque abordar uma região já manipulada, em geral, requer mais conhecimento técnico e, em geral, é uma situação de maior complexidade, porque nós vamos estar trabalhando em um território que já foi manipulado, a anatomia da região pode estar diferente, ou nós temos muitas vezes falta ou situações em que as estruturas não estão em sua posição, forma e característica normal em relação aos tecidos. Quando nós falamos em rinoplastia primária, ou seja, uma rinoplastia em um paciente que não executou nenhuma cirurgia plástica nasal, nós vamos certamente também estar diante de casos diferentes, alguns tecnicamente um pouco mais fáceis, outros mais complexos, mas o objetivo na cirurgia primária é se atingir um bom resultado que combine uma forma adequada, ou seja, o resultado estético adequado, a uma boa função do nariz, ou seja, uma respiração adequada, melhor do que previamente existente ou igual se não havia nenhuma queixa por parte do paciente. Rinoplastias secundárias podem se fazer necessárias, então, para corrigir problemas decorrentes de uma situação muito complexa primária ou alguma situação em que não evoluiu da maneira desejável na cirurgia primária. Isso pode, então, ser dividido em situações que são mais relacionadas à forma do nariz, um nariz que foi operado e obteve um resultado insuficiente naquilo que você planejava fazer e você precisa refazer para melhorar ou diminuir ou corrigir um desvio que já existia. Então, vamos dizer, casos em que se atingiu um resultado, mas não o ideal, e você precisa complementar. E, obviamente, existem situações em que você precisa corrigir problemas que ocorreram em função da cirurgia e você precisa refazer praticamente toda a cirurgia nasal primária, ou muitas vezes lançar mão de outras técnicas, quando na cirurgia primária foram removidos tecidos em quantidade maior do que o ideal para manter o nariz na sua posição correta. Em outras palavras, a gente pode falar então que o nariz que necessita de uma cirurgia secundária, ele pode necessitar porque ele ainda tem um excesso em alguma região, ou porque falta por uma retirada excessiva de estruturas. Se nós olhamos as causas mais comuns que sugerem uma rinoplastia secundária, nós vamos entender que pequenos ajustes que podem se fazer necessário, por exemplo, para diminuir um pouquinho mais um dorso que ainda ficou ligeiramente alto, ou corrigir um pequeno desvio, são procedimentos que podem ser classificados como ajustes da cirurgia primária, ou seja, pequenos retoques. Isso é relativamente comum numa situação em que você tem um universo grande de cirurgias nasais e, eventualmente, em algum caso, precisar fazer isso. Isso é absolutamente aceitável. As cirurgias secundárias, propriamente ditas, vão ser realmente procedimentos que vão ser muito parecidos em termos de complexidade com uma rinoplastia completa e, certamente, em algumas situações, bem mais complexo. Nas cirurgias secundárias, costuma ser mais frequente a necessidade de se utilizar elementos que estruturem o nariz de uma forma mais estável, ou seja, lançar mão aí de apoios para dar uma forma nasal de uma forma mais estável e mais estruturada, ou seja, utilizando-se enxertos de cartilagem, eventualmente enxertos ósseos,
eventualmente melhorando o revestimento dos tecidos moles para se desfazer alguma irregularidade de contorno. Isso vai acabar por tornar a cirurgia um pouco mais complexa, por requerer conhecimento de retirada de tecidos de outras regiões e tornando o procedimento um pouco mais complexo. É muito importante que o cirurgião converse com o seu paciente explicando todos os detalhes que vão envolver esta cirurgia secundária. Quais são os desafios, quais são os riscos, qual é a expectativa do cirurgião em relação ao resultado que pode ser obtido e quão perto essa expectativa está daquilo que o paciente deseja. E também muito importante, entender qual é a queixa e deixar muito claro se essa queixa pode ser resolvida com um novo procedimento. Esse novo procedimento muitas vezes vem acompanhado de uma situação de ansiedade, de expectativa até maior, pela experiência de uma cirurgia que eventualmente não se transcorreu da maneira desejada, ou porque algumas vezes houve algum problema em que hoje precisaria ser novamente abordado e corrigido. Não é problema nenhum para um cirurgião entender que algumas vezes ele mesmo precisa reoperar um paciente. Isso faz parte da nossa profissão e à medida que nós operamos, isso se torna uma possibilidade. Portanto, a relação com o paciente sempre tem que ser muito clara, muito atenciosa, muito próxima, para que todos esses conjuntos de situações estejam conhecidos por parte do paciente desde o início das conversas nas primeiras consultas no consultório. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e eu espero te ver logo mais para novas conversas.